Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo vamos contar a história de um dos primeiros modelos produzidos pela Fiat aqui no Brasil. Fique até o final para conhecerem sua história, ok? E deixa aqui nos comentários se você já tiver uma experiência com esse modelo e qual outro veículo você gostaria de ver aqui no canal. O anúncio de que a Fiat passaria a produzir carros em terras brasileiras aconteceu oficialmente em março de 1973. Naquela época, já se sabia até mesmo qual seria o desbravador de nossas ruas e estradas, o exclusivo Fiat 147, que derivava diretamente do sucesso europeu batizado de 127, lançado em 1971. O novo carro, segundo os italianos, cairia como uma luva para as necessidades que os brasileiros tinham para se locomover em um país de dimensões continentais. O pequeno 147 era robusto, de mecânica fácil e simples, e, ao mesmo tempo, proporcionava um baixo custo de manutenção. Além do mais, apresentava sensível economia de combustível quando comparado com outros carros nacionais daqueles tempos. O fato da mecânica ser simples e robusta não significava que ela tinha baixa tecnologia construtiva, como os carros brasileiros da época. Ela trazia soluções que nem mesmo os carros de luxo contemporâneos sonhavam, como a disposição transversal do conjunto motor e câmbio, algo inédito no Brasil, assim como a correia dentada que acionava o eixo de comando de válvulas do motor, presente apenas no Volkswagen Passat e Chevrolet Chevette. As suspensões eram independentes nas 4 rodas, como um robusto feixe de mola disposto transversalmente na traseira, dando ao novo Fiat um bom grau de estabilidade em curvas e, claro, alta durabilidade do sistema. A direção já contava com peão e cremalheira, também assim como no Passat e Chevette. Só para que se tenha uma ideia, a inauguração da ponte Rio-Niterói, que tem cerca de 14 quilômetros, a Fiat botou à prova o baixo consumo de combustível do 147, fazendo com que o novo modelo percorresse a extensão da estrutura com apenas 1 litro de gasolina e 4 passageiros no seu interior. E o 147 conseguiu cumprir o tal teste, que virou até propaganda na televisão. Essa é a ponte Rio-Niterói. São 14 quilômetros de comprimento. O Fiat 147 vai tentar cobrir este percurso com apenas 1 litro de gasolina. Fiat 147, com 4 pessoas, a uma velocidade normal de estrada, cobriu os 14 quilômetros da Rio-Niterói com apenas 3/4 de 1 litro. Fiat 147, a ponte entre a tecnologia e você. Onde a quantidade de combustível era visível perante as câmeras. Isso provou um dos argumentos de vendas do novo carro. Dentro da esperança dos italianos de terem um carro perfeito para os brasileiros e para o mercado nacional, em 1976, a fábrica localizada na cidade de Betim começou a produzir o 147. Em relação ao 127 italiano, o carro brasileiro possuía uma carroceria mais robusta, com mais pontos de solda e suspensão traseira inédita. Talvez por suas dimensões externas bem compactas com relação àquilo que se conhecia, o inédito carrinho da Fiat deixou os brasileiros com certa insegurança, pois, quando se observava o mercado nacional, ele era realmente compacto. Espaço interno agradável e bom porta-malas eram pontos positivos no pequeno 147, mas ao mesmo tempo ele causava estranheza ao grande público. Uma curiosidade é relativa ao seu motor 1050, o único que equipava o modelo. A dúvida é, por que 1050 cm3? Por que não 1000 cm3 ou 1100 cm3? O fato é que tudo se apoiava na legislação brasileira. Por incrível que possa parecer, quando o carro foi lançado em 1976, a Lei Tributária Nacional afirmava que carros com motores de até 1 litro, 1000 cm3, pagavam mais IPI e ICMS do que aqueles com motores de até 1.600 cm3, o tradicional 1.6.
Diante desse dilema, a marca italiana decidiu se basear no propulsor 0.9, 903 cm3 do 127 italiano, aumentando sua capacidade cúbica para 1.050 cm3, fazendo com que o 147 caísse nas mesmas regras tributárias dos carros acima dos 1.000 cm3. A correção dessa distorção da lei só ocorreu no início dos anos 90, quando então o presidente Fernando Collor fez o Congresso rever as legislações de tributação e, assim, fazer com que os motores menores abaixo de 1.000 cm3 pagassem menos impostos que os maiores, o que cá para nós era o mais justo. Ainda no mesmo ano, já para a linha de 1977, o novo Fiat 147L luxo, única versão disponível na época, já estava sendo oferecido na novidade das concessionárias Fiat. Com essa configuração 1050, inicialmente exclusiva para o mercado brasileiro e posteriormente exportada para a Europa, o 147L entregava 56 cavalos de potência bruta, aquela que não desconta os componentes periféricos, alternador, por exemplo, nem a perda durante a distribuição de força para as rodas dianteiras. A transmissão manual era de 4 velocidades, que pecava pela enorme imprecisão no engate das marchas e pelo incômodo movimento da alavanca de mudanças na medida que o carro acelerava ou desacelerava. Além disso, havia reclamações quanto à durabilidade do sincronizador das marchas, que com pouco tempo de uso já estava arranhando, raspando no momento das trocas. Curiosamente, as primeiras unidades fabricadas do pequeno Fiat, em especial os carros de engenharia e imprensa, tinham um plano de escapamento surpreendentemente pequeno, mais de um dedo de diâmetro, como uma saída de escape de uma moto de pequena cilindrada. Era do tamanho apenas necessário para a expulsão dos gases do pequeno motor 1050, mas visualmente não agradava. Afinal, passava-se a impressão de um conjunto mecânico fraco. O resultado é que, prontamente, a Fiat preparou uma tubulação de escape maior para os carros serem distribuídos para as concessionárias. Vendas cresciam, o sucesso vinha aos poucos, mesmo demorando alguns anos para embalar. Sem os bancos e vidros traseiros. A gama de versões também crescia com as novidades das configurações básicas, sem nome e do topo de linha, a GL era luxo. No final do mesmo ano, já com a linha 1959, estreava uma pioneira, 147 picape, uma pequena e útil caminhonete de 2 lugares, inteiramente baseada no 147 comum. inédita Rally 1300, um visual exclusivo e repleto de adereços, farol de longo alcance, rodas diferentes e adesivos. Com um motor maior, o Fiat 147.300 desenvolvia 72 cavalos e cerca de 11 kgfm de torque em números brutos, melhorando significativamente seu desempenho quando comparado ao pacato 1050. Era praticamente uma versão envenenada pela fábrica. O dia 5 de julho de 1979 ficaria marcado na história com a estreia do então primeiro carro brasileiro movido com combustível derivado da cana-de-açúcar, apelidado de cachaçinha por causa do odor característico exalado pelo escapamento. Sendo assim, o pioneirismo do 147 não parava de ditar as tendências para o futuro na indústria
automobilística nacional. Em 1980, surgiria uma leve retilização mais compreendida na parte frontal, na qual foi conhecida como Frente Europa, com capô, grade e faróis redesenhados, mas as versões picape, a básica e a furgoneta continuavam com o visual antigo. Foi nesse ano que estreava a perua Panorama, que graças aos 18 centímetros a mais que a versão normal, do 147 sem mudar o entre-eixos, comportava de 730 até 1.440 litros com os bancos rebatidos. O motor já era o conhecido 1.3 litro da Rally. Para 1981, a configuração picape ganhou a plataforma igual à da Panorama, de 15 centímetros a mais no comprimento e passou a se chamar Fiat City. Sua capacidade de carga tinha subido para 570 kg. O ano foi marcado também como o Fiorino Furgão, com teto mais alto e amplo espaço interno de carga. No período de 1982, a principal mudança ocorreu com a leve restilização da picape, ganhou a mesma frente moderna, levemente inclinada para dentro e deixava o visual antigo para o modelo de entrada. Assim ficava picape Fiat e picape City. No ano seguinte, estrearia a sedã Oggi, que duraria apenas 2 anos. Além da versão CS com motor 1.3 da gama, houve a versão esportiva CSS de 1.415 cm3 com 300 unidades apenas, além da série especial Pierre Balmain, feita de janeiro a março de 1984. Ainda em 1983 estreava o Spazio, uma versão mais luxuosa do 147 que também não durou muito tempo, compreendendo apenas os anos de 1972 como modelo 1973 e 84. Vinha nas versões CL, CLS e a esportiva TR, substituindo a 147 Rally. Tinha câmbio de 5 marchas, opcional. Em 10 anos de produção, o Fiat 147 pouco mudou, mas graças a ele abriu o mercado para outros modelos derivados, além de outro ícone de enorme sucesso, o Uno. Mas sem dúvida, dentre tantas inovações para sua época, o mérito de ser o primeiro carro brasileiro movido a etanol permanece até hoje. O fato simbolizou um marco importante para a engenharia automotiva brasileira, que a partir daquele dia 5 de julho de 1979 engatou uma marcha na direção do desenvolvimento de tecnologias em prol de veículos mais eficientes e menos poluentes. Algo evidente nos dias de hoje com a eletrificação híbrida. Então, pessoal, é isso. Até a próxima!